começamos o terceiro e último bloco do nosso programa, falando sobre essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Barnabé, agora envolvendo Timóteo também. E já passamos por várias cidades aqui, onde eles foram fundando igrejas, tendo experiências incríveis, até que eles chegaram em Atenas, uma viagem longa. Se pegar no mapa ali, eles vão costurando, vão pegando barcos, vão subindo, vão descendo. Chegam em Atenas, o centro intelectual da Grécia Antiga. Bom, um homem culto como Paulo não teria nenhuma dificuldade em falar para os intelectuais lá, não é, pastor Flávio? Sim, com certeza. Paulo era, pelo discurso que nós vemos, ele era alguém respeitado, tanto que ele é chamado para o local onde eles faziam o debate para que eles pudessem ouvi-lo. Claro. Então, Paulo tem uma mensagem, Paulo tem uma lógica na sua mensagem. O problema é que ele está falando agora com pessoas que não têm base bíblica e que têm uma cosmovisão bem diferente. Então, você tem os estoicos, que eram bem materialistas, não criam em nada após a vida. Você tem, os epicureus, que eram materialistas, Sim. E os estoicos, que até acreditavam na alma, né? Mas essa ideia de que vai ressuscitar corpo junto, né? A pessoa completa, era algo muito estranho para eles. Tanto que eles vão chamar Paulo de tagarela. Assim, o que esse tagarela está falando? Eles faziam essa dualidade ali, né? E aí, eles, como politeístas, né, entendiam até que ressurreição e Jesus eram dois deuses que Paulo está apresentando. Que deuses estranhos são esses que Paulo está anunciando? E aí eles vão chamar Paulo para conversar, e então Paulo vai começar a trabalhar com eles um pouquinho sobre o ensinamento bíblico, mas usando pontes. Paulo era um estrategista, né, Sim. Sérgio? Porque a gente percebe assim, ele buscando para cada congregação, cada cidade, cada país que ele passava, um jeito diferente. Em Atenas ele já foi um pouco mais ousado, no campo da intelectualidade. Né? Sim, e ele mudou, ele não chegou ali falando a respeito das profecias do Antigo Testamento, né, sobre o Messias, sobre a importância. Não, ele chegou ali primeiro conhecendo os costumes, os ritos daquelas pessoas. No seu discurso ali aos atenienses, no capítulo 17, verso 22, ele fala que tem os observado e viu que em tudo eles eram pessoas religiosas, e entre o que ele havia visto ali no meio da cidade deles, era um altar escrito ao Deus desconhecido. Ele então busca entre os pensamentos e as discussões dos próprios atenienses, dentro da filosofia deles, um gancho para trazê-los à mensagem de um Deus verdadeiro. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que o assunto começa lá na filosofia, neles. Segundo, ele não permanece lá. Ele usa esse gancho que está lá para trazê-los para cá. Esse é um ponto muito importante nos métodos de evangelismo de hoje. A gente muitas vezes pensa em se aproximar das pessoas, indo, vivendo e fazendo o que elas fazem. E às vezes nos esquecemos de que, se isso em algum momento for feito, não é para permanecer lá. Exato. Isso é usado apenas como maneira de trazer as pessoas para cá. Exato. Paulo usou a questão deles para trazê-lo para uma questão muito mais importante, que era o conhecimento do único Deus verdadeiro, o Salvador, em quem eles precisavam confiar. Os colegas que conversaram comigo aqui sobre a primeira viagem de Paulo, né, antes de vocês virem ao programa, eles falaram uma coisa bastante interessante, que uma das estratégias de Paulo era partir do conhecido para o desconhecido. Então ele sempre visitava as sinagogas judaicas, os judeus da cidade, buscando relembrá-los de coisas conhecidas, profecias, para irem para o desconhecido que eles precisavam saber. E ele usa a mesma estratégia aqui com gente que era pagã, né? Vai na filosofia, coisas que eles sabiam, que eles lidavam, que eles conheciam, que eles discutiam, e para trazê-los aí, chamar a atenção deles. Isso mostra que um pregador do evangelho também tem que ter preparo, não é, pastor Exatamente. Flávio? Ele tinha um conhecimento, e o que a gente pode perceber é que Paulo chegou ali e observou. Ele vai observando, ele vai vendo, antes de começar a falar. Então, ele vê um altar ao Deus desconhecido. E é interessante, né, esse discurso de Paulo está dividido em 5 partes. E a primeira parte ele vai falar sobre a ignorância. E isso é curioso, porque ele está falando com filósofos. Se você adora um Deus desconhecido, você é ignorante em relação a esse Deus. Claro. E ele está dizendo, vocês são filósofos, têm todo conhecimento, mas nessa parte vocês não têm conhecimento. E quem que vai dar o conhecimento? Paulo. E o curioso é que o único Deus que eles não conheciam é o único Deus, é o verdadeiro. Tudo que eles conheciam não servia.
E a única coisa que eles não conheciam é o que era útil. Então, Paulo agora está chamando-os para a razão. E aí, o que Paulo vai passar a fazer? Apresentar quem é esse Deus. Agora, o interessante é que ele pega essa ponte, mas o discurso de Paulo todo é bíblico. Né? Ele não vai citar a Bíblia, mas ele vai usar. Por exemplo, quando vai falar que Deus ele não cabe dentro de um templo, ele está citando ali 1 Reis 8, né, na inauguração do templo. Claro. Ele vai falar sobre que é o dom da vida, isso deve aparecer lá em Isaías 42, 5. Então, quando a gente começa a olhar o discurso, ele vai falar de um só fez todos, está falando de Gênesis. Ele não está citando a Bíblia, mas ele está apresentando a Deus a partir da Bíblia. Então, ele começa a ignorância, a verdadeira adoração, depois ele vai trabalhar quem é o Criador e a relação do Criador com a criatura, aí ele vai falar sobre a adoração que não é a verdadeira, que é sobre os ídolos, e no final ele vai falar sobre o fim da ignorância. Agora vocês já não são mais ignorantes, eu já dei a mensagem. Virá o juízo, um homem que Deus ressuscitou que vai julgar, relembrando ali Daniel 7. Então a gente começa a olhar todas essas imagens, a adoração de ídolos, né? Êxodo 20 fala, Isaías 40 menciona, a ideia de buscar a Deus lá em Jeremias 29, de Deus não estar longe em Jeremias 23. Então, apesar dele não citar, o discurso dele é inteiramente bíblico e termina com juízo. Olha, sim, imagina, e fala sobre arrependimento. Imagina um filósofo tentando entender essa questão do arrependimento, ressurreição e juízo. É complicado, né? Porque especialmente na cultura pagã que eles tinham, né? Então, mas tem resultado, porque alguns são salvos, aceitam. Você tem alguém importante também que acaba reconhecendo, né? Você vai ter lá Dionísio e Damares, né? Que é citada por nome, mais uma mulher aparecendo. Exatamente, aí. E outros homens. E Dionísio era alguém importante. Ele era considerado como alguém do Areópago, né? Então ele era um dos filósofos ou estudiosos, né, da sabedoria que eles discutiam. E ele deu ouvidos à pregação e aceitou a mensagem. Na opinião de vocês, por exemplo, os gregos colocaram um altar ao Deus desconhecido. Era como se eles estivessem assumindo a culpa ali por não terem conhecimento de tudo. Mas eles achavam que tinham conhecimento suficiente. Mas vem Paulo e pega um gancho da própria cultura deles e coloca para eles a existência de um Deus verdadeiro. Vocês acreditam que o fato de alguns terem aceitado a Jesus, ao Deus verdadeiro de Paulo, Deus de Paulo, mostra que um bom argumento da palavra de Deus, né, com o apoio do Espírito Santo, pode convencer qualquer coração, por mais duro que seja, né, uma pessoa que rejeita o Evangelho, não quero, mas estudar bem o argumento, a pessoa, os valores dessa pessoa, o conhecimento que ela tem e partir desse conhecimento para o que ela desconhece, pode ser ainda um método interessante para levar os mais difíceis a Jesus? Com certeza, todas as pessoas podem ser alcançadas. Na realidade, em algumas situações, isso não acontece por escolha dessas próprias pessoas. Quando a gente olha para a parábola do semeador, parece que ela acontece aqui com Paulo também. Porque tem uns que aceitam, tem uns que não querem ouvir e tem outros que pedem para ouvir depois. Então, isso vai acontecer quando nós fazemos o evangelismo. Alguns vão aceitar, outros não. Claro. Mas a gente não pode simplesmente rotular um grupo e dizer assim, esse aqui é inacessível, esse aqui tem um jeito que não dá para ser alcançado. Esse aqui aceita Porque Deus fácil. sempre tem um método de chegar até aquela pessoa, que é o que aconteceu com Paulo. Por isso que é importante a gente conhecer métodos diferentes, Sérgio. Sim. Para levar pessoas a Jesus, não é? E eu incentivo os amigos que acompanham aqui a Novo Tempo e ao programa Lições da Bíblia a estudarem a palavra, a fazerem como o povo de Bereia, e aqueles que gostam de levar Jesus para aqueles que não conhecem, estudar a Bíblia com as pessoas, estude métodos diferentes para alcançar diferentes pessoas. Duas situações mostram na lição dessa semana que existe sim espaço para pregação até para os mais duros. O primeiro exemplo é o do carcereiro. Por ser um homem que cuidava de uma carceragem, que tomava conta dos presos, ele não deveria ser uma pessoa muito simpática, muito aberta, sorridente ou dada a muitos amigos. Era um homem duro, romano. Lidava com criminosos. Exatamente. Ali, né? Naquele momento, você vê que enquanto eles cantavam, ele dormia. Os louvores ali, quem sabe até a discussão sobre a palavra de Deus, que eles podem ter conversas, não tocaram o coração. Mas o exemplo, a vida de Paulo, o que ele fez, a sua ação como cristão, abriu o coração dele. Esse é um método impressionante.
O cristão, ele tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, mas não basta apenas guardar a informação, tem que vivê-la. Foi a prática do cristianismo que abriu o coração daquele homem. Verdade. E aqui na história de Atenas, já também não descarta, né, o conhecimento da teologia, da letra, da palavra. Tudo pode ser usado como ferramenta nas mãos de Deus. Verdade. De Atenas, nós vamos para Corinto. Essa última etapa aqui do nosso manual de estudos dessa semana. Características da cidade de Corinto, pastor Flávio, que a gente poderia dizer aqui e o que foi que Paulo encontrou ali? Corinto era uma cidade comercial, tinha 2 portos muito próximos um do outro. Devia correr muito dinheiro ali. Muito dinheiro, pessoas de vários lugares, né? Era uma cidade intenso comércio. Então, claramente, uma cidade em que, às vezes, até questões morais eram um pouco complicadas pela característica daquela cidade. Era uma cidade onde você tinha pessoas de várias nacionalidades, várias culturas, mas com certeza tinham pessoas que precisavam de Deus ali. E é isso que Deus vai trabalhar com Paulo ali, né? Vai dizer para ele que é importante ele estar ali. Né? Como é que foi, então, a receptividade daqueles que moravam em Corinto para com Paulo, Barnabé, Timóteo? Como sempre, Paulo encontra 2 grupos aqui, né? Um abraça e o outro rejeita. Com relação aos que abraçam, é citado aqui o nome de 2 grandes amigos, cuja amizade começa agora, mas acompanha Paulo durante toda a sua vida, né? Que é Áquila e Priscila. Eles vieram de Roma, provavelmente vieram expulsos, né, pelo decreto do imperador, que estava relacionado à pregação do cristianismo lá entre os judeus, então eles já conheciam de alguma forma a mensagem, e quando se encontram ali com Paulo, dão início a uma grande, não só uma amizade, mas aumenta a equipe para promulgar ainda mais a pregação do evangelho. E vem também ali as perseguições, as divisões, as dificuldades, mas nada disso aí segura Paulo, que apoiado pelos seus amigos, depois vem a chegada lá do seu companheiro Silas, o encontra ali, e ele agora se dedica totalmente na pregação do evangelho. Uma coisa que me chamou a atenção, eu falei que Paulo empreendeu uma viagem aí que durou muitos meses, na verdade alguns anos, porque só em Corinto ele ficou 1 ano e meio, né? Sim. Já pensou um homem que vai fundar um trabalho, 1 ano e meio ali, evangelizando, conversando, pregando. Foi um trabalho bem intenso que ele teve, né? Pela realidade que ele encontrou, muitas vezes é uma realidade de prostituição, de detalhes morais difíceis naquela cidade, mas que ele teve que cortar bem rente ali para poder levar as pessoas a Cristo. Os desafios dele em Corinto nós podemos perceber pelas cartas que ele envia posteriormente à igreja de Corinto. Talvez o próprio tempo que ele ficou, que foi longo, já mostra que foi um desafio. Exatamente, mas é interessante que Deus, né, em visão, diz para ele que ali ele tinha muito povo, e parece relembrar, né, Deus chama Moisés, Deus chama Josué, né, chama Jeremias e agora chama Paulo. É Deus atuando e dizendo, olha, confia que esse é o caminho. E normalmente, né, quando nós olhamos ali para Moisés com medo, Jeremias, no passo de uma criança, mas se é o caminho de Deus, nós devemos seguir. Exatamente. Que coisa importante, né? A gente poder olhar para trás hoje, eu ter aqui em minhas mãos a Bíblia, esse livro inspirado por Deus, Revelação, e eu poder ter aqui a história dessas igrejas que Paulo fundou, né? Ali a carta aos Filipenses, a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Coríntios, ali das 2 cartas, né, aos Romanos, que bênção, né? Mas para eles não tinham isso. Hoje eu tenho o privilégio da gente agradecer a Deus, valorizar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia cada dia, para a gente poder fazer dos conselhos de Deus na palavra, Sérgio, conselhos importantes para a nossa salvação, especialmente nós que vivemos depois deles e muito mais próximos da volta de Jesus. Né? Isso mesmo. Pastor, que lição bonita essa semana nos apresentou. Se eu fosse colocá-la em poucos pontos, diria assim, nunca desanime. Deus está no controle da obra, Ele está na direção de tudo. Ele vai te dar força e até transformar situações ruins em situações favoráveis para a pregação do Evangelho. Claro. Segundo, sempre haverão pessoas de coração aberto para receber a mensagem. E ainda que sejam poucos ou muitos, nós devemos ir e levar a mensagem até eles. E colocar, é claro, o juízo, né, nas mãos de Deus para que ele no final ele vai fazer a separação que não compete a nós. A nós compete a pregação. Vale a pena confiar em Deus e ir adiante.
É verdade. Que isso nos motive, né, pastor Flávio? Sim, com certeza. A levarmos o Evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas. E o nosso tempo foi embora e a gente vai encerrando aqui a nossa participação no programa Lições da Bíblia dessa semana. Mas eu penso que, em linhas gerais, é isso. Paulo foi um grande pregador, destemido, deixou um exemplo para a gente, como disse o Sérgio. E eu quero agradecer aqui ao pastor Flávio pela participação, pelos conceitos colocados para a gente, mostrando que também a nossa missão hoje é continuar pregando. Obrigado, viu, pastor? Amém. Você é muito bem-vindo sempre aqui. O privilégio é nosso. E só concluindo que na semana passada nós falamos sobre o Concílio de Jerusalém, que mostrou que todos podem ser aceitos. E agora nessa viagem a gente encontra gente de diversos tipos, uma mulher rica como Lídia, um carcereiro, filósofos, todos podem ser alcançados. Amém. E Paulo trabalhando num método diferente com cada um, até citando poetas gregos para os filósofos, mas procurando alcançar todos. Todos podem ser alcançados por Cristo. Amém. Obrigado, pastor Sérgio. Deus abençoe o seu Prazer, ministério. pastor. Sempre bem-vindo aqui. Eu quero agradecer também a sua audiência. Que Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem.